Muito boa noite para vocês que estão aqui. Nossos irmãos estão chegando aí, né? Bom vê-los aqui. A nossa irmã, nossos outros irmãos aqui. Boa noite a vocês todos. Né? E a todo o restante de anjos que estão aqui com a gente, né? Boa noite a você. Boa noite a você que está conectado conosco. Semanalmente nós temos esse encontro aqui aos domingos, às 19 horas. E estamos estudando sistematicamente a Bíblia. Nessa última etapa, estamos estudando o livro de Apocalipse, Revelações de Esperança. Nós temos um livro aqui, vou pegar para mostrar para você. Sai um pouquinho aqui da câmera, mas eu vou te mostrar. Né? O livro que, se você tiver o desejo, você pode solicitar o livro. E nós mandamos com muito carinho para você, que é esse material aqui, ó, né? Apocalipse, Revelação de Esperança. Nós estudamos isso aqui semanalmente. Nós já estamos na 15ª lição. Desculpa, 14ª lição, 14ª. Aí você vai dizer assim, poxa vida, mas já perdi 14. Não. Você pode pedir, a gente manda para você, não tem problema. São 23 ou 25, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, já vou dizer para você. São 21 lições. 21 lições. Né? Então nós ainda vamos até o final do ano, estudando esse material. E se você tiver desejo de receber gratuitamente na sua casa, nós temos a alegria de enviar para você. Vocês têm, né? Acho que ele deu para vocês semana passada, né? Isso. Hoje nós vamos estudar o 14 falando sobre a igreja verdadeira, né? Ok? Mas então você é bem-vindo, você é bem-vinda. Nós estamos aqui na rua Caminha de Amorim, 230, no bairro do Alto da Lapa, Vila Jataí, talvez é um nome um pouquinho diferente, mas é Vila Jataí, perto aqui da Vila Madalena. Nós não estamos longe do metrô da Vila Madalena, aqui 1,5 km, 2, né? Metrô da Linha Verde. Nós estamos por aqui. Se você sentir o desejo de estar conosco, você é bem-vindo, bem-vindo. Como Deus te abençoe. E qualquer coisa, se você quiser algum pedido especial, você pode escrever aí no chat, dizer assim, olha, eu queria um pedido especial por algum motivo da minha família. E se você não quer expor nada, você diz, eu quero um pedido pela minha família, pela saúde, pelo meu trabalho. Se você não quiser especificar, mas nós estamos aqui para interceder em favor de você ao Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então vocês são convidados muito bem aqui nessa igreja. Vamos cantar um hino. A Débora, que é a nossa irmã que cuida para nós do som aqui, ela vai colocar. E vamos contar, vocês estão aqui na igreja, fica em pé. Você fica comigo aqui em pé. E você na sua casa canta comigo aí, tá bem? É um Adoradores número 5. Chama-se Usa-me. Eu entrego em tuas mãos as conquistas, eu entrego em tuas mãos os fracassos, eu entrego em tuas mãos os meus sonhos, me entrego em tuas mãos por inteiro. Usa-me pra tua glória, faz em mim tua obra, pois minha vida é tudo que tenho. Me entrego em tuas mãos por inteiro. Essa é uma oração de entrega, né? Pedindo a Deus que use a nossa vida, as nossas mãos, né? Eu entrego em tuas mãos o meu choro, eu entrego em tuas mãos o meu riso, eu entrego em tuas mãos minha casa, me entrego em tuas mãos por inteiro. Usa-me pra tua glória, faz em mim tua obra, pois minha vida é tudo que tenho.
Santo, trazendo o frescor da tua glória, me convencendo a ser instrumento para te honrar, para te honrar. Sopra em mim, Espírito Santo, trazendo o frescor da tua glória, me convencendo a ser instrumento para te honrar, para te honrar. Usa-me para tua glória, faz em mim tua obra, pois minha vida é tudo que tenho, me entrego em tuas mãos por inteiro, pois minha vida é tudo que tenho, me entrego em tuas mãos por inteiro. Bom, ainda a nossa declaração de entrega, né? Eu sempre faço um convite para a gente todo dia, né? Para a gente entregar a Ele os nossos bens, nossa vida, nossos pensamentos, nossos interesses, eles estão ligados ao Senhor, a nossa vida tende a ser mais equilibrada, né? Não quer dizer que vai melhorar diante desse mundo, né? Porque a gente vive num mundo muito complicado. Mas, sem dúvida alguma, a gente pode se equilibrar, pelo menos internamente, diante do Senhor, tá bom? Nós vamos orar. E é você que está conectado com a gente, vai orar com você também. Eu não sei se você está agora ou conectado ali ao vivo, ou mais tarde vai assistir, mas nós vamos orar por vocês aí também. Ok, vamos orar. Senhor Deus e Pai maravilhoso, em Tuas mãos, nós queremos colocar nossa vida por inteiro, assim como cantamos. Nossos pensamentos, nossos sonhos. Quando nós cantamos sobre o coração, é aquilo que a gente quer entregar os nossos pensamentos, nossa razão, nossos sentimentos também queremos entregar ao Senhor. O centro da nossa vida, entendemos que é o coração, mas isso se refere à nossa mente, à nossa razão, nossas escolhas, que entreguemos ao Senhor mais uma vez, nesta noite, como temos feito a cada culto aqui nesta igreja. Abençoe os irmãos que estão aqui presentes comigo, Senhor. Nós temos um desafio grande de ensinar a Tua Palavra, mas de viver a Tua Palavra talvez que é o mais desafiador para nós. E como a gente gostaria de ter dezenas, centenas de pessoas acompanhando o estudo da Palavra, mas o Senhor sabe o tempo certo no coração, na vida de cada um. Portanto, Senhor Deus, esses irmãos que estão aqui, aqueles que estão conectados comigo agora, ou ainda vão se conectar durante essa semana, que também recebam do céu a bênção, o cuidado e a proteção do Senhor. Nos abençoe, ó Pai, para que vivamos cada dia segundo a Tua Palavra. O Senhor nos revele mais uma vez aquilo que está na Palavra, para que a gente entenda e, acima de tudo, coloque em prática a nossa vida. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Nós nos entregamos em Tuas mãos mais uma vez nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bom. Eu tenho estudado a Bíblia com algumas pessoas. Eu tenho estudo segunda noite, terça noite, quarta estou na igreja, quinta noite eu tenho estudo e sexta-feira à noite eu tenho estudado a lição com nossos irmãos. Então, durante a semana, toda semana, né, até mesmo, alguns falam, a folga do ministro, do pastor, a folga de um sacerdote é na segunda-feira. Na segunda-feira é o dia que eu dou mais estudos da Bíblia à noite. E faço através da internet, né? E numa grande cidade como São Paulo, você se deslocar, tanto para a pessoa que recebe, aquele que dá o estudo, a gente às vezes tem um pouco de dificuldade, né? Mas assim, a gente consegue pela internet. E essa semana, estudando a Bíblia com um dos meus alunos, na segunda-feira à noite, eu já estudei toda a Bíblia, eu já fiz todo o estudo daquele Ouvindo a Voz de Deus. Conhece o estudo Ouvindo a Voz de Deus? Uhum. Vocês conhecem aqui, você também, nós temos um estudo chamado Ouvindo a Voz de Deus. E eu terminei todo o estudo com ele. E agora eu comecei a estudar com ele
Revelações de Esperança, que é esse, não é, que nós temos, que estamos aqui na igreja. Eu estudei com ele. Eu devo estar na lição com ele, na quarta e na quinta lição com ele. Eu tenho estudado semanalmente com ele, sempre às segundas-feiras à noite. E eu disse para ele o seguinte: o que significa a expressão Apocalipse? Apocalipse. O que significa? A palavra Apocalipse quer dizer o quê? Revelação. Revelação. De quem? De Jesus. E daquilo que ele vai fazer. E daquilo que ele está fazendo. Então é a revelação de quem ele é e aquilo que vai ser feito. Certo? Isso quer dizer Apocalipse. Tanto é que na língua inglesa, não é, o livro não se chama Apocalipse. Ele se chama Revelation. Revelation quer dizer revelação. Bom, eu ensinei isso para esse irmão, para esse aluno, ensinei para ele. E na segunda-feira agora ele me contou uma experiência que ele teve, que eu quero compartilhar com vocês. Ele foi numa reunião de família, e uma das pessoas da família lá, que não é da família dele, é amigo de alguém da família dele, estava na reunião lá, era uma refeição, e ela começou a falar sobre o livro de Apocalipse. E dizendo que o livro de Apocalipse é sobre o fim do mundo, sabe? E ele só ouvindo, né? E aí ele lembrou do estudo que ela fazendo comigo, né? Mas as pessoas não sabem que ele está estudando. A família não sabe, quem sabe só a esposa dele. Ele não contou para a família toda que ele está estudando, ele nem tinha necessidade de fazer isso ainda, né? Mas aí ele me contou assim, feliz, por saber o que significa o Apocalipse. Aí eu falei, tá bem, irmão, o que você respondeu para ela? Pastor, eu respondi o que o senhor tem me ensinado. Não é? Que isso não tem nada a ver com o fim do mundo. Porque dentro do Apocalipse existe assuntos que tratam sobre o tempo do fim, sobre a volta de Jesus, mas o Apocalipse não quer dizer somente isso. O Apocalipse quer dizer o quê? O Apocalipse quer dizer a revelação de Jesus. Ele está se revelando para a gente quem ele é, a maneira como ele age, como ele trabalha no meio da igreja. É o que nós vimos aqui, como ele enfrentou o inimigo de Deus, como que ele lutou contra as hostes do mal, o que vai acontecer após o fim, não é? Porque tem o fim desse mundo, mas vai acontecer alguma coisa a mais, a Bíblia nos conta sobre isso. Mas o foco não é o fim do mundo. O foco é o preparo das pessoas para viver esse tempo do fim. É o preparo, é o nosso preparo. Então, quem estuda o livro de Apocalipse, ele tem um pouco mais de conhecimento no sentido de se preparar para eventos que vão acontecer e também eventos que já aconteceram no passado e que apontam para a gente um futuro mais seguro. Lembre de uma coisa, aquilo que você aprendeu no passado te dá uma estabilidade no presente e uma garantia no futuro. É isso que nós temos que ter essa percepção clara, essa conexão que existe no livro de Apocalipse. Então, ele explicou isso para esta amiga da familiar dele, e ele estava assim, bem animado comigo na segunda-feira. Pastor, respondi assim e tal, né? Sinal de que ele entendeu, que ele está entendendo. Né? É o caso de você que está conectado comigo, vocês aqui da igreja, por nós estarmos aqui há mais tempo, por nós termos um convívio muito próximo da Bíblia, a gente tem essa compreensão do livro de Apocalipse. Não é um livro amedrontador, não. É um livro que fala da revelação de Jesus. Tanto é que o primeiro capítulo do livro de Apocalipse revela a pessoa de Jesus Cristo. Inclusive, João diz o seguinte, João diz ali que ele teve uma visão gloriosa de Jesus Cristo. E ele viu o perfil, né, a silhueta de Jesus. Viu os olhos, o cabelo, a face, a roupa que ele estava vestido, vestes talares, não é? As suas mãos, os seus pés. E ele falou isso numa linguagem que ele viu, a linguagem coloquial dele, aquilo que ele viu, para que a gente possa entender isso também. Então, o livro de Apocalipse é um livro extraordinário. Hoje nós vamos ver um capítulo, que é um dos capítulos mais extraordinários do livro de Apocalipse. Que ele conta para nós alguns fatos importantes de nós sabermos o caminho que devemos escolher. Tá? Então, antes disso, eu quero começar falando para vocês o seguinte, né? Hoje fala sobre a igreja. Né? Se você desejar comprar um par de sapatos novos, o que você faz? Você vai na loja. Isso. Eu quero comprar um par de sapatos novos. Você vai na loja e escolhe. Não é? O que você faz? Eu acho que primeiro você vai juntar um dinheiro. Né?
Porque tem gente que compra o sapato sem ter o dinheiro. E compromete os recursos dele do outro mês. Tem gente que faz isso. Né? E usa o cartão de crédito para fazer dívida de uma coisa que ele já está usando uma coisa que ele vai pagar lá na frente. O dinheiro já ficou comprometido. Mas quando você vai comprar um sapato, o que a gente faz? Você vai numa loja, né? Aí você olha lá, seguinte, você quer, por exemplo, vocês, mulheres que têm uma habilidade maior de comprar sapato que os homens, né? E gostam mais de sapato do que os homens, eu conheço uma moça, uma senhora, né? Que ela tinha mais de 200 pares de sapato. 200, era uma centopeia, né? Cheio de, porque para usar 200 pares tem que ter muito pé, né? Mas depois ela fazia coleção e tal. Eu lembro que uma vez ela foi chamada para um programa de TV, aqui de São Paulo. Foi entrevistada pela quantidade de sapato que ela tinha e tal, né? As cores. E é verdade, né? As nossas... E eu tenho duas em casa, duas mulheres, né? Minha filha e a minha esposa. Né? Minha filha já não está mais em casa. Mas a minha esposa agora, parece que ela já saiu dessa vibe, né? Mas teve uma época que era o seguinte, era uma loucura esse negócio de sapato. Né? Não tinha mais onde colocar sapato. Né? Porque agora, como a gente vai ficando um pouquinho mais velho, os pés vão mudando também, né? Sim. Aparece uma coisinha, um ossinho a mais, que a gente chama, como é que vocês chamam de? Joanete. Joanete, né? Vai aparecendo ali uma coisinha a mais, e aí o sapato já não pode ser mais um sapato alto, tem que ser um sapato... Quando você é mais jovem, as meninas jovens, elas gostam de usar sapato alto. Eu usei bastante. Né? Mas aí o que vai acontecendo? O salto vai baixando, né? Na medida que a idade vai aumentando, o salto vai baixando. É ou não é, Gorete? Fica sem salto. Fica sem salto, né? Até chegar uma hora que fica sem salto. Mas agora estão usando o salto quadrado, né? Esse salto aí mais quadrado, né? Que dá mais estabilidade e tal. E aí vai mudando. A minha esposa, sim, agora está usando o sapato um pouquinho mais quadrado. Aquelas sapatos... Eu lembro na juventude dela, e na minha também, havia um sapato muito famoso de mulher chamado Kizarina. Não sei se vocês conhecem. É um sapato... Hoje é um Schultz, né? Hoje é Schultz, que é um sapato feminino melhor, areso, né? Eu sei porque o pessoal lá em casa fala isso, né? Mas a Schultz é um sapato, hoje é top, né? A Schultz, né? Tem outras marcas aí, importadas. Tem uma marca chamada Louboutin, que eu escutei, né? É um negócio assim, que é um preço, sim, fora da nossa realidade, né? É francês, né? Mas esse aqui no Brasil é o Schultz, né? Eu lembro que a minha esposa usava esse sapato, usava o tal da Kizarina, que era na época, a adolescência dela, era o top, né? Aqui a mãe teve que fazer parcelar, não sei quantas vezes para comprar um sapato para ela, mas ela queria a formatura dela do ensino fundamental, depois do ensino médio. Eu sei que o sapato, quando você vai comprar, ela vê aquela quantidade de cores, de tamanho, de jeito. O homem é muito prático, né? É preto e marrom, acabou. É ou não é? É preto e marrom. Eu estou com um azul aqui, mas é um sapatinho um pouquinho mais esportivo, né? Mas sapato social só tem dois, não é isso? Preto e marrom. Se você tiver um sapato preto bom e um marrom bom, o homem está resolvido. Então, mas quando você vai comprar um sapato, você tem uma loja para escolher, né? Você vai escolher o sapato, a cor, o modelo, o preço que você pode pagar. E assim, as mulheres um pouquinho mais, os homens um pouquinho menos. E é assim que a gente vive. Tá bem? E está tudo certo e é assim que a gente deve escolher também. Você vai ver se você pode pagar, se não pode, parcela e tal. Mas você vai escolher o sapato. O sapato você escolhe. Escolhe pelo modelo, pelo tamanho, pela cor, pelo jeito, pela performance do sapato. Tá bom? Hoje se escolhe pelo conforto do sapato. Pelo conforto. Pela idade tem que ser o conforto. Exatamente. A irmã né? diz aqui que tem que ser pelo conforto. Eu lembro que a minha mãe, quando estava já bem idosa não, né? Eu vou né, Oreste? Por favor, bem idosa não. Minha mãe, quando já estava madura, né, ela buscava os Aflex, eu acho que é os Aflex. Que é um sapato mais confortável, né, das Aleias, né? Olha como eu conheço o sapato, hein? Quem tem mulher em casa tem que conhecer, né? Então, as Aleias, porque é conforto. Agora, veja, a gente tem todo um critério para escolher esse sapato, certo? Todo critério. Mas a minha pergunta está aqui, ó. Muito mais sério que adquirir um objeto, o que é? Escolher uma igreja. Escolher uma igreja. Não é verdade? Não é escolher uma igreja? A gente escolhe uma igreja? Sim. A gente escolhe uma igreja por que razão? Vamos pensar assim, as pessoas escolhem igrejas por que razão? Eu vou dar algumas razões para vocês. Primeiro, alguém escolhe uma igreja porque é a família daquela igreja? Sim, claro, né? A família da igreja, você acaba indo para aquela igreja, porque não é sua família. Tá certo. Alguns escolhem igreja sim. Alguns escolhem igreja porque os amigos vão lá? Sim. Sim, ok. Alguns escolhem igreja porque fica perto da casa deles?
Sim. Não é? Fica perto da casa. Alguns escolhem a igreja porque eles gostam do pastor daquela igreja lá? Sim. Sim, gostam lá. Alguns escolhem a igreja porque a igreja é bonita? Sim. Sim. Não é? Confortável? Sim. Por exemplo, alguns escolhem a igreja porque no verão porque tem ar-condicionado? Sim. É ou não é? Escolhe a igreja. Escolhe a igreja. O quê? As pessoas escolhem a igreja de diversas formas. Mas esse é o critério que tem que escolher uma igreja? Você que está me ouvindo, esse é o critério? O critério é a gente vai escolher uma igreja porque a gente se sente bem naquele lugar? Esse é o critério? Não, eu me sinto bem naquele lugar. É só o meu sentimento? Ou eu tenho que procurar uma comunidade que se aproxima da palavra de Deus? Independente, né, se eu gosto do pastor, se eu gosto do banco da igreja, se ela está perto da minha casa, se tem uma boa iluminação, se tem um bom som, independente disso. É por isso que eu tenho que escolher uma igreja? Não, claro que não. Não é por essa razão. Então vamos ver também como é que a gente vai fazer isso. Ó, segundo um relatório de pesquisa feito por um seminário teológico, há no mundo nada menos que 47 mil denominações cristãs diferentes. Só na Zona Sul de São Paulo tem mais de 20 mil. E aí? São 47 mil diferentes. Diferentes. Como é que a gente escolhe no meio de tudo isso? Como é que você vai parar aqui na igreja adventista? Como é que você que está aí me ouvindo, se for parar numa igreja católica, numa igreja batista, como é que você se tornou espírita? Como é que você se tornou um presbiteriano, um metodista? E tem uma razão para isso. Porque nós somos 47 mil denominações diferentes. Mas sabe o que me assustou mais? É a informação que está logo ali embaixo. Ó. O Banco de Dados Cristãos Mundial, ele estima que existam cerca de 4,2 milhões de congregações em todo o mundo. A Vila Jataí é uma dessas 4,2 milhões de igrejas ao redor do mundo. E por que você escolheu vir aqui? Percebe? Olha, como é que nós vimos parar aqui? 4,2 milhões de congregações. É um pouco, bom, a população aí de São Paulo tem 20 e poucos milhões, né? Um quarto da população de São Paulo é a quantidade de igrejas que tem no mundo. 4 pontos, mas não é denominações diferentes, tá? São congregações. Por exemplo, a igreja adventista, só aqui na região, essa região de São Paulo onde eu trabalho, são 247 igrejas. No estado de São Paulo, são mais de 1.600 igrejas. Só adventistas. Aí tem presbiteriana, tem metodista, tem batista, tem católico. Enfim, você junta tudo aí. No Brasil, no mundo, são mais de 4,2 milhões de congregações ao redor do mundo. De todas as religiões cristãs. Né? Todas elas dizem seguir a Cristo. Mas existem algumas contradições entre elas. Isso é verdade. E isso fica evidente quando você estuda a Bíblia. Então, a pergunta é, qual que é a melhor opção de escolher uma igreja? Como é que eu vou escolher uma igreja? Como é que eu escolho uma igreja para ser membro da igreja? Vou escolher a igreja porque é perto da minha casa, porque eu gosto do líder, porque ele é confortável, porque ela é bonita, porque ela é grande, porque ela é pequena, porque minha família está lá, porque os meus irmãos estão lá, porque os meus amigos estão lá. Esse é o critério de escolher uma igreja? Não. Não é. Tem que estar de acordo com o que a Agora, Bíblia diz. outra coisa, eu estou compartilhando com vocês aqui hoje à noite, também não quero dizer o seguinte, que ao eu pregar aqui, vou dizer o seguinte, a minha igreja é certa. Eu não quero levar, né, uma ideia de prepotência para afirmar que vou olhar os demais, não, nós somos certos, os demais são errados. Não, irmãos, não é assim. Deus não tem uma placa de igreja. Deus não tem uma placa de igreja. Ele tem um corpo de ensinamento, um corpo de doutrinas. Ele tem princípios bíblicos. E há pessoas de várias denominações religiosas que formarão, segundo a Bíblia, um só povo, que terá um só Deus, um só Senhor. Tá? E é isso que a gente precisa entender na Escritura Sagrada. Agora, é lógico que eu entendo também que algumas denominações elas estão mais próximas da Bíblia e algumas mais distantes da Bíblia. Então eu vou te fazer uma pergunta para você entender aqui comigo. Tá bom? Que cor é... Você talvez não está, você está aí comigo aí conectado, mas os irmãos da igreja, qual é a cor dessa tinta dessa parede aqui? Qual que é a cor? Você pode me dizer, você está observando comigo? Que cor você acha que é aí? Que cor é essa aí? Que cor você acha que é? Aparentemente é branca. Branca. Tá sem luz. Acho que é branco, gelo branco. A senhora que acha que é? Uma bege
Um bege, um creme, né? O que você acha, você? Pelo que eu me lembre. Não. Não, o que eu acho assim que é aquele branco. Branco gelo? Não, branco neve? é branco gelo ou aquele branco sujo que fala, é branco off-white. Off-white, branco off-white. Você tem uma ideia de que cor que é? Bege. Mas você percebeu que cada um de nós temos uma percepção? Como que eu sei qual a cor legítima? Como é que eu sei isso? Só olhando. Aonde? Exatamente isso. Eu tenho que ir lá pegar a lata. Se eu tenho ainda aqui, no estoque da igreja ainda, eu vou lá, pego a lata e vejo lá que cor que é, certo? Estou sabendo a cor. Então, como é que eu sei qual é a igreja que se aproxima mais da verdade? É eu pegando a Bíblia, estudando a Bíblia e ver o seguinte, não, isso aqui está seguindo, isso aqui não está seguindo. Você percebe? Então é o seguinte, aqui a palavra de Deus é como se fosse a lata de tinta nesse aspecto, para eu saber realmente que tipo de cor está na parede. Que tipo de igreja eu devo seguir baseado na Escritura Sagrada. Compreendem o que eu estou dizendo? Vocês entendem isso? Então, aqui está a nossa referência. A referência para a cor é a lata, está lá. Agora, qual a referência da minha fé, da minha religiosidade? A minha referência é a Bíblia. É a palavra de Deus. É por ela. E, aliás, a Bíblia diz o seguinte, nós seremos julgados por onde? Pela Bíblia. Nossa regra de fé e prática tem que ser de acordo com o quê? Com a Bíblia. Não é com outro livro. Não é com outro livro. Nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. É por aqui que nós vamos ser julgados e avaliados. E é por isso que eu tenho que estudar a Bíblia, conhecer o que diz a Bíblia. E a igreja que procura se aproximar, não quer dizer, veja, outra coisa. Não existe uma igreja certa, mas existe uma palavra certa. A igreja certa, a igreja verdadeira. A igreja é aquela que segue a Bíblia. Se você que está me ouvindo aí, eu até entendo que você pode ter esse critério. Mas se a Bíblia não está de acordo com o que... Se a sua igreja não está de acordo com o que a Bíblia está ensinando, então você tem que fazer uma avaliação sobre isso. Tá? Então vamos lá. Então vamos às perguntas que nós temos aqui hoje à noite. A pergunta número 1 diz o seguinte, ó. Que grande sinal viu João no céu? Apocalipse 12, verso 1. Tá? Então tá lá. Nós vamos ler só o livro de Apocalipse hoje, capítulo 12. Esse é o texto que nós vamos estudar um pouquinho hoje à noite. Na medida que vocês forem encontrando, vamos dividir aqui o pessoal para me ajudar. Tá. Apocalipse capítulo 12, verso 1. Então, que grande sinal João viu no céu? Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Tá, deixa eu perguntar, você vê alguém na rua desse jeito? Não. Se você vê alguém na rua desse jeito, o que você vai achar que a pessoa é? Maluco. Ou tá fantasiado pra... Né? Ou fugiu de onde não devia sair, né? Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Na verdade, para a gente poder compreender o texto bíblico, vocês sabem que a Bíblia, ela se revela por si mesma. Ela explica por si mesma. Então é o seguinte, claro que a resposta seria ali, qual foi o grande sinal que João viu ali? Uma mulher vestida de sol. Só que nós temos que entender o seguinte, o Apocalipse é um livro profético. E em profecia, nem tudo aquilo que está escrito é o que quer dizer. Você tem que conectar isso. Então, por exemplo, aqui, ó, na profecia bíblica, quando se trata de uma mulher pura, ela significa o quê? Uma igreja. Uma igreja pura. Aliás, vamos fazer o seguinte, ó, quando fala de mulher, fala de quê? De igreja. Igreja. Se é uma mulher pura, é a igreja de Cristo. É a igreja então, a igreja verdadeira. É a igreja onde o povo que segue ali é um povo que segue os princípios bíblicos. É uma igreja, que fala da igreja, é um povo que segue a palavra de Deus, que segue o caminho do Senhor. E também existe uma outra mulher no Apocalipse, que é uma mulher que a Bíblia fala que é uma prostituta, que é da imoralidade. Essa mulher representa o quê? Uma igreja impura. Falsa. Uma igreja ímpia. Uma igreja que dentro dela entrou a falsa doutrina, entrou a idolatria. Então vocês entendem isso? Ó, uma igreja representa exatamente isso. A igreja da mulher pura representa a igreja verdadeira, que, conforme diz esses 4 textos aí. Os que tem um livrinho, aí tem os 4 textos. O texto básico para isso, eu não vou entrar agora porque a gente precisa continuar. Mas o texto básico, se você depois quiser ler, para você pegar sua caneta e fazer uma sublinha aí, ó, é 2 Coríntios capítulo 11, verso 2. Depois você pode ler. E ali deixa claro para nós, 2 Coríntios 11, 2, ali deixa claro que em profecia, quando se fala em mulher, trata-se de uma igreja. Mulher pura e igreja verdadeira.
mulher ímpia, uma mulher imoral, a igreja impura, ou a falsa igreja, tá bom? Bom, o sol, quando a Bíblia diz que a mulher está com o sol, aqui, está com vestido de sol, tá? Então o sol quer dizer a glória de Jesus Cristo, a glória, o sol, a glória do Senhor, o brilho do Senhor. E a lua embaixo dos pés, uma coroa de 12 vezes. Veja, a lua é o reflexo do sol. Então o que acontece? Jesus é o reflexo da glória do sol. Representa o sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Lembra que o Antigo Testamento tinha lá o sacrifício, lá no santuário? E aí Jesus é o seguinte, Jesus representou tudo isso. Quando ele veio, ele representava aquilo que era feito lá. Porque ele era o verdadeiro cordeiro. Então, ele representava a glória do Pai. Tá bom? E as 12 estrelas da coroa simbolizam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, conforme Lucas capítulo 6, verso 13. Então, essa é a igreja verdadeira. É a igreja que tem a glória do Pai, que tem a presença de Cristo, a glória que segue na jornada cristã dos 12 discípulos, 12 apóstolos. É a igreja cristã. Isso é o que representa, e foi isso que João, então, quis dizer, através dessa profecia, tá bom? Apocalipse 12, verso 3. Que outro grande sinal João viu no céu? Ele viu um outro sinal também no céu. Vamos lá. Apocalipse 12, verso 3. Alguém pode ler lá atrás para mim? Irmão, pode ler, irmão? E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Então veja, ó, aqui nós encontramos um outro sinal que João viu no céu. Ele viu quem? Ele viu um dragão. Esse dragão ele tinha duas características. Não é? E as características, como diz o texto sagrado, não é? Ele tinha um certo poder, ele tinha uma certa influência. Não é? Diz a escritura que ele tinha, quantas cabeças está lá? Ó? Ele tinha 7 cabeças. Claro que isso não é cabeça assim, né, gente? Cabeça representa reinos também, não é? Impérios. Ele tinha lá também 10 chifres, que representa semelhantemente os chifres na escritura sagrada e na profecia, representam um poder, um reino. Tá bem? Então ele tinha o seguinte, ele tinha poderes, ele tinha reinos que estavam sob o domínio dele, mas João viu um grande dragão. Tá lá, João viu um grande dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. Tá? Quem é o dragão? Satanás. A Bíblia diz que é uma razão. O símbolo, não é, ou o poder identificado como antiga serpente, que se chama diabo, se chama Satanás. Então o antigo dragão, a Bíblia já declara quem é ele. É a antiga serpente, lá do Jardim do Éden, que se chama diabo, Satanás. Diabo é aquele que é adversário. Certo? Diabo quer dizer adversário. Satanás quer dizer aquele que é enganador. É o enganador, o adversário. Adversário do povo de Deus e do seu povo. Tudo que representa Deus, também ele é o adversário. O dragão é o inimigo de Deus. Sob a sua rebelião ocorreu no céu, quando se pôs ao governo divino e desejou ser semelhante ao Altíssimo. Você sabe que é o seguinte, né? O inimigo de Deus sempre quer transmitir para nós a vontade dele. Certo? Ó, lá no Jardim do Éden, no começo da história bíblica, da história desse mundo, lembra que quando o inimigo chegou para Eva, ele disse o seguinte, né? Coma do fruto, porque se você comer, você vai ser semelhante a quem? Ao Altíssimo. Semelhante ao Altíssimo, semelhante a Deus. O que o diabo fez? Ele transferiu a vontade dele para o ser humano. Então, essa é a estratégia do inimigo contra a gente. Fazer com que nós pensemos que nós podemos ser o próprio Deus. Hoje a cultura diz isso, né? Fala assim, a tua força interior, você é um Deus dentro de você tem força. Veja, fala sobre os livros mais vendidos hoje são livros que tratam de autoajuda. O que é autoajuda? É aquilo que a pessoa pode ser e tal. Claro, isso é bom também, a gente poder ter força, determinação. O erro não está aí. Mas o erro está quando você quer fazer tudo isso independente de quem? Independente do Altíssimo, de Deus. Né? Amigos, o que é mais importante não é a autoajuda, mas a ajuda do alto, né? Ajuda do alto, isso é o mais importante, ajuda do alto. É de lá que a gente busca o poder, a força para a gente poder vencer. Veja, irmãos, o mundo não gira em torno de você. Você não é a centralidade do mundo. Quem é o centro do mundo? Jesus. Deus é o centro do mundo, é isso mesmo. Você sabe que é o seguinte,
Qual é o centro do nosso universo? É o Sol ou a Terra? É o Sol. Os planetas giram em torno de onde? Do Sol. Do Sol, não é isso? Não é giram em torno do Sol. O Sol, a gente fala que é o astro-rei, né? Mas o centro do planeta nosso, não, o centro do nosso planeta é o Sol. Por muito tempo acharam que era a Terra. Nós somos um planeta heliocêntrico. O que é heliocêntrico? Que o hélio quer dizer Sol, né? Então nós somos ao redor do Sol. Se o Sol não existisse, nós não teríamos vida. Luz, não conseguiríamos ter vida. O Sol ajuda a gente a termos vida. Então, assim como o Sol é o centro do mundo e não a Terra, você não é o centro do mundo. Deus é o centro do mundo. Ele é o centro de todo o universo. Essa é a visão egoísta que tem. Ó. O inimigo, o que ele quis trazer para a gente? Ele traz a ideia de que nós somos o centro do mundo. E essa a gente fala aqui, nós chamamos isso de Centrismo. egocentrismo, egoísmo, é isso mesmo. Egocentrismo, egoísmo, por quê? Quando você fala egocentrismo, egoísmo, quem é o centro do mundo? Sou eu. É o eu, né? E aí nós colocamos o eu como centro do mundo, não é? E é o que o inimigo de Deus fez. Ele queria ser o centro, ele tirou a centralidade, ele quis tirar a centralidade de Deus para ele mesmo. E João viu, ó, há um grande dragão, uma antiga serpente, o diabo, o adversário, não é? O inimigo. Então foi isso que ele viu. E a sua rebelião, segundo a Escritura, vocês conhecem, você pode ter um pouquinho mais esse capítulo, você vai encontrar que ele se opôs ao governo de Deus, tá bom? Apocalipse capítulo 12, verso 4 e 5. O que levou o dragão a perseguir a mulher? O que ele fez? Por que ele perseguiu a mulher? Você pode ler, irmã? Do fundo ali? E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse um filho. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Muito bom. Essa visão de João, ele está se referindo a que ser? A Jesus. A Jesus Cristo. Que ia nascer do seio da igreja. Ou seja, filho da igreja, filho do céu, filho da mulher pura. Então vamos preencher lá. Ó. O dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Me diga uma coisa, irmãos. O inimigo de Deus procurou matar Jesus Cristo quando ele nasceu? Procurou. De quantas formas? De várias formas. Várias formas. Primeiro com Herodes, né? Depois a matança das crianças. Depois os pais tiveram que fugir. Ô, gente, é o seguinte. Nada aconteceu por acaso na vida de Jesus. Não. Como também não acontece nada por acaso na nossa vida. Os filhos de Deus, as coisas não acontecem por acaso. Nós queremos que Deus encaminhe, que Deus dirige todas essas coisas. Tá? Então, Deus protegeu, tá lá. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe por um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, com firmeza, com segurança. Não é? E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. O Messias, ele está prometido à igreja desde o Antigo Testamento. Aliás, desde a fundação do mundo já tinha um plano, né? Diz a Escritura, desde a fundação do mundo. Aliás, vamos corrigir isso. Antes da fundação do mundo, já havia essa proposta. Foi profetizado que ele haveria de reger todas as nações com uma vara de ferro, conforme de Salmos capítulo 2. Né? Satanás arrastou uma terça parte dos anjos. Agora, uma coisa é certa, né, irmãos? O argumento do inimigo é um bom argumento? Claro que é. Porque ele conseguiu convencer quantas partes dos anjos do céu? Uma terça parte. Uma terça parte. Não é pouca coisa, né? Não, é muita coisa. É pouca coisa. Agora, os anjos eram seres criados perfeitos, que tinham inteligência, que tinham sabedoria, que pensavam. Porque Deus quando fez os anjos, fez o ser humano, Deus fez com duas características semelhantes à divindade, pensar e agir. Deus fez você para pensar e agir, diferente dos animais. Nós pensamos e agimos. Então, quando Deus criou os anjos, Ele criou os anjos com raciocínio, com intelectualidade. Agora, veja a artimanha do inimigo. Conseguiu levar um terço de anjos do céu. Aí você pensa assim, eu sou muito forte, não vou cair na armadilha do inimigo. Uhum. Se ele levou anjos, um terço dos anjos, que eram anjos que estavam com Deus na eternidade, que está nós. Percebe que a gente tem que estar muito apegado para a gente não ser. E mesmo como igreja. Veja,
O inimigo pode usar uma igreja para desencaminhar alguém? Pode. No meio de 47 mil igrejas, é verdade que nem todas elas têm denominações diferentes. Nem todas elas apresentam, pelo menos, a verdade bíblica. Quero dizer para vocês que boa parte delas não está de acordo com a Escritura Sagrada. Não está de acordo com a Escritura Sagrada. Uma delas, por exemplo, diz que Jesus foi criado. Se Jesus foi criado, ele não poderia ser Deus. Pois é. Ele não poderia vir à cruz. Ele não poderia morrer por nós. Não poderia. Mas há comunidades que dizem que Jesus não era Deus. Alguns dizem que Jesus não é pré-existente. O que é pré-existente? Que houve um tempo em que nunca houve um tempo em que ele não existiu, porque ele sempre existiu. Percebe? Então veja, nós temos que saber discernir isso aí, né? Foi profetizado que ele haveria de reger as nações com vara de ferro. Satanás arrastou uma terça parte dos anjos. Ele usou Herodes como governante para tentar matar Jesus quando ele nasceu. José e Maria foram avisados por um anjo, fugiram para o Egito, cumprindo o que fora profetizado por Jeremias. O dragão procurou destruir a Cristo e a igreja por meio de Roma. Né? Procurou destruir tudo isso. Que Roma é identificada pelas 7 cabeças do Apocalipse. O que quer dizer essas 7 cabeças? São 7 reinos. 7? Reinos. Não. São 7 montanhas. Ah, são montanhas. É. Ou Então, as assim, 7 maravilhas do mundo, né? Não. São Não. 7 montanhas. 7 montanhas. Então, assim, hoje a cidade de Roma é conhecida como os 7 montes. Ah, A cidade de Roma é conhecida como 7 montes. verdade. E dali sairia o poder da ponta pequena. O chifre que iria surgir no meio daqueles 3 chifres ia dominar. Ia expandir pelo mundo e ia o quê? Tentar matar os santos do Altíssimo. Porque ia mudar os tempos e as leis. Você vai conectando tudo isso, você vai compreendendo tudo isso, né? Como é que Satanás não pôde destruir Jesus Cristo? Não é? O que ele fez com a igreja? Bom, ele não podia destruir Jesus, não conseguiu. Bom, se ele não conseguiu destruir o filho da igreja, então o que eu vou fazer? Vou destruir a própria Igreja. O que ele fez? Vamos lá. Apocalipse capítulo 12, verso 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o filho varão. Então, o que o inimigo de Deus fez? Perseguiu a igreja. Ele perseguiu a igreja, ele protegeu a igreja ou destruiu a igreja? Perseguiu. Então tá lá, ele perseguiu a igreja, ele nunca protegeu a igreja. Imagina se o inimigo vai proteger a igreja. Não, porque a igreja é a menina dos olhos de Deus. Não é? E ele procurou destruir a igreja. Durante a história, queridos, durante a história toda da era cristã, o inimigo sempre procurou fazer isso, destruir, né? Alguns anos atrás eu tive o privilégio, irmãos, eu tive a oportunidade de ir a Roma. É um privilégio, tive o privilégio de ir a Roma. O meu sogro, ele é italiano. Quando minha sogra ficou viúva, quando meu sogro ficou viúvo, ele ficou muito ruim. E aí a gente quis tentar levantar um pouquinho O ânimo. dele. Aí falou, vamos conhecer a origem da sua família? E aí nós nos organizamos, ele e a minha esposa. E nós fomos lá na Itália conhecer o lugar onde os pais dele nasceram. Que emoção que foi, gente. O dia que ele viu a casa do pai dele. Uma cidadezinha lá no sul da França, no sul da Itália, perto de Nápoles. Né? Lá chama um lugar chamado São Jorge. São Jorge. Não é? Santo Apolinário e São Jorge. Fomos lá, uma cidadezinha pequena. Aí chegamos lá, procuramos. Estava lá a casa estava lá ainda. E tinha umas pedras que eram as pedras da primeira casa. Batemos foto. Foi um negócio tão emocionante, sabe? E nós não falamos italiano, né? O português é parecido com italiano, meu sogro ainda dá uma arranhada. E aí procuramos para o vizinho do lado se ele conhecia alguém que morava naquela casa, porque tinham vendido a casa, sabe? E aí ele falou assim, olha, na rua de cima lá, a família tinha essa casa aqui, aí fomos na rua de cima. Entramos assim, num lugarzinho pequenininho, bem pequenininho, um garejo, uma vila assim, né? Aí entramos lá, batemos a porta ali para falar, a gente com medo de falar, não tinha que se comunicar. E aí saiu uma família, assim, um casal, e aí ele tentou se apresentar, e eles conheciam quem morava lá, que era sogro não sei de quem, que era sogro dela, que era amigo não sei de onde. E ela falou, vou levar vocês na casa deles. Assim, era na outra vila do lado. Eles foram na frente, nós fomos atrás. Eles foram na frente e fomos atrás. Aí entrando numa casa assim, num lugar, uma casa de pedra, um negócio assim, diferente do nosso cotidiano, uma casa bem antiga, de pedra. Quando nós entramos, saiu um senhor de dentro. Quando o meu sogro olhou para ele, falou assim, esse é meu parente, pelo jeito, pelo perfil da madeira, né? Ó, esse é meu parente.
esse é meu parente. Ele se aproximou e ele se chamava Giuseppe Borrelli. Giuseppe Borrelli, italiano. E o meu sogro chama José Borrelli. Eita! Giuseppe Borrelli e o meu sogro chama José Borrelli. E eles conversaram, se conheceram, eram primos. Eram primos. Entrando na casa deles, as mesmas fotos que o meu sogro tem aqui no interior de São Paulo, na parede, foto da família, eram as mesmas fotos que ele tinha na parede dele. Que coisa incrível, né? As mesmas fotos, a mesma... Gente, foi uma alegria. E italiano gosta muito de comer, né? Já botaram comida pra gente, panetone, né? Já fizeram um monte de coisa. Botaram um café pra gente, a gente tem que explicar isso. Botaram café, botaram... Assim, foi uma alegria. Nos tornamos... Porque é família, né? Nos tornamos amigos, assim, nos aproximamos. Minha filha depois foi estudar na região lá, ela foi lá, visitou, ficou na casa deles. Foi no casamento de uma das sobrinhas dele lá, de uma neta desse primo do meu sogro. Foi lá, a minha mulher se comunica com eles, a gente se comunica, nós ainda vamos lá visitá-los, não é? E a gente quis orar na hora de comer, e em italiano uma oração que chama pregueira. Pregueira, né? E aí meu sogro falou que a gente sempre, antes de comer, a gente fazia pregueira, né? E oramos, e foi um dia muito legal. No outro dia a gente foi no Coliseu de Roma. E aí a gente começa a ver tudo isso aí, ó. O que o diabo fez com a igreja? Perseguiu a igreja. Tentou matar de tudo que é jeito, né? Os fiéis, os reformadores, levou a fogueira, não é? Levou a estaca, não é? Torturou. Mas uma coisa é o seguinte, irmãos. Sempre teve um povo que não se inclinou diante do erro. Sempre teve um povo. Sempre teve um povo que se manteve fiel à palavra de Deus. E que você seja essa pessoa. Não digo como igreja, mas que nós sejamos essas pessoas que não se curvam diante disso. Né? O que aconteceu com a igreja diante da perseguição do dragão? O que aconteceu com a igreja? Aconteceu alguma coisa com a igreja. Apocalipse capítulo 12, verso 6. Vamos retomar agora. Como tem 8 versos, você pode ler de novo para mim, irmão? E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Tá, ok. Então é o seguinte, fugiu para o deserto e ficou ali 1260 dias. Ok, então vamos pensar o seguinte aqui. Ó. Quando a Bíblia fala em águas em profecia significa o quê? Vocês já viram comigo aqui? Terra. Gente, povos, né? Então veja bem, em profecia, se água significa povos, o que significa deserto? É um lugar inóspito, é um lugar que não tem visibilidade. E a Bíblia diz que deserto é um lugar separado, é um lugar que não tem, que está escondido, um lugar que não se tem pessoas. Então o que o texto fala? O texto diz, a mulher, quem é a mulher na Bíblia? É a igreja. A igreja. Aqui está falando de que igreja? Igreja falsa ou verdadeira? A verdadeira. Verdadeira, a igreja. Então, a igreja fugiu para o deserto. Então, ela ficou escondida. Ela ficou longe. Simbolicamente, ela fugiu. Por quê? Porque Deus preparou um lugar para ela e Deus a manteve por quanto tempo? 1260 dias. Segundo o livro de Números, o livro de Ezequiel, então ali os textos depois, quando se fala em dias proféticos, isso corresponde a quanto tempo em profecia? 1 ano. 1 ano. Cada dia corresponde a um ano. Então, segundo o texto bíblico, fugiu para o deserto e ali ficou durante 1260 anos. Então, a igreja, durante esse período, que igreja? A igreja verdadeira. Exato, a igreja pura. Né? Então, durante esse período, a igreja foi o quê? Ela foi perseguida, foi tentado destruí-la, ela ficou, vamos dizer o seguinte, irmãos, ela ficou no subterrâneo. Mas tinha gente fiel, mas ela ficou escondida, ela não podia ficar exposta. Mas a Bíblia diz que o que Deus fez durante esse período? Está um texto lá. Deus fez o quê? Deus cuidou da sua igreja? Cuidou, preparou. Deus cuidou da igreja. Porque, lembre de uma coisa, Deus sempre teve, Deus tem e sempre terá Cuidado de nós. um povo segundo o seu coração e um povo que procura seguir a verdade bíblica. Tá bem? E isso em todas as comunidades religiosas. Deus sempre teve. E sempre vai ter. Gente que não se curva diante do erro. Tá aqui, ó.
Assim como as águas representam multidões, o deserto significa lugares despovoados. Se aplicarmos o princípio de um dia por ano, conforme o livro de Ezequiel e Números, aos 1260 dias proféticos, estamos diante de um período de 1260 anos de perseguição. Historicamente, esse período começou quando entrou em vigência o edito de Justiniano em 538. O que ele fez? Ele deu poder ao bispo de Roma. Tá? Ele deu autoridade, tanto religiosa como política, ao bispo de Roma, durante esse período todo, de 538 até 1798, que dá exatamente 1260 anos. Então, do edito de Justiniano, dando poder religioso e político ao bispo de Roma, até a igreja, até o seu líder, ser preso pelo general Berthier, por ocasião francês, esse período dá um período de 1260 anos. E esse período, o que aconteceu com a igreja nesse período? A igreja foi perseguida, a igreja ficou escondida. A verdade sempre existiu, mas a idolatria e a impiedade começou a surgir, ele começou com toda a força. Tá? Então, tá ali, durante os 1260 anos, as tradições não bíblicas foram consideradas dogmas religiosos, os quais foram impostos por uma lei civil. O que se mantinha fiéis às verdades bíblicas eram perseguidos e às vezes eram martirizados. Pergunta número 6. Quais são as características determinantes da igreja verdadeira? O que a igreja tem? Isso aí nós já lemos várias vezes, mas vamos ler de novo. Você quer ler para mim, irmã? Por favor? Apocalipse 12, verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, e os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Muito obrigado, irmão. Então veja, o diabo tentou destruir o filho da mulher de Jesus, tentou ou não tentou? Tentou, de várias formas, não conseguiu. Agora, quem que ele está perseguindo? A igreja, certo? Está perseguindo a igreja. E essa igreja, ela tem algumas características que são declaradas, que isso faz com que o inimigo odeie isso, aborreça isso. E essas características, ela acabou de ler aqui, ó, são a característica daqueles que guardam os mandamentos de Deus, de Jesus Cristo. E tem o quê? O testemunho de Jesus, a fé em Jesus Cristo. Então vamos responder lá, ó. Quais são as características determinantes da igreja verdadeira? Primeiro, sua doutrina estabelece a guarda dos mandamentos de Deus como meio de salvação? Isso é legalismo, irmãos. Nós, como adventistas, não cremos nisso. Nós cremos que a salvação é dada por quem? Por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo, mediante a sua graça. Nós temos fé em Jesus pela graça que Ele nos dá. E aí sim, salvos por Jesus Cristo, e agora eu sigo aquilo que Ele me pede, tá bom? Então aquilo ali é falso. Segundo, seus membros procuram guardar o mandamento de Deus e manter o testemunho de Jesus? Sim. É sim, esse sim. Seus membros têm todos o dom de falar em línguas estranhas? De maneira nenhuma, né? De maneira nenhuma. Então tá lá, a resposta é a resposta que diz que seus membros procuram guardar os mandamentos e têm a fé em Jesus Cristo. A igreja verdadeira é caracterizada por isso, pela fé em Jesus. Pergunta número 7. Qual é o motivo da vitória do remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus? Qual é o motivo disso? Você pode ler, Débora? Posso. Apocalipse 12, 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Pergunta que eu faço para vocês, pergunta lá. O motivo da vitória desses remanescentes é porque eles guardam os mandamentos, eles guardam os mandamentos? É por isso? Não, foi pelo sangue de Cristo. Não. É pelo quê? Pelo sangue de Cristo. É por Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo. Porque Ele é a figura central. Ele pagou o preço. É o sangue dele que purifica os nossos pecados. É o sangue dele que nos limpa. É a sua vida que me justifica. Portanto, não são os mandamentos. Os mandamentos me mostram o caminho que eu estou errado. É o espelho que me mostra o caminho que eu estou errado. Mas ele não me limpa. Quem me limpa é o sangue do Cordeiro. Não é? É a graça de Jesus Cristo, é a sua misericórdia que faz isso conosco. Portanto, queridos irmãos, o motivo da vitória nossa é o sangue de Jesus Cristo, é a pessoa de Jesus Cristo. Não são os mandamentos. Agora, quem aceita Jesus Cristo, quem aceita o seu sangue, quem aceita o seu sacrifício, este, por resultado, não é, será obediente aos seus mandamentos. Entendam bem. Primeiro eu sou salvo em Jesus, e aí eu sou salvo para guardar. Eu não guardo para ser salvo. Eu sou salvo para guardar. E os adventistas são acusados. Vocês são
se vocês são legalistas, vocês que são salvos pela obra. Isso não é verdade, não é verdade. Nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo, mas somos salvos para sermos obedientes. Somos salvos para testemunhar. Somos salvos pelo sangue de Cristo para andar segundo a sua palavra. Tá bom? E a pergunta número 8, e a última pergunta, são 8 horas, né? Qual é a vontade de Cristo com relação àqueles que ainda não fazem parte da igreja verdadeira? O que Jesus quer? Irmão Gorete, só pode ler para mim? Uma senhora, João capítulo 10, verso 16. Qual que é a vontade de Cristo com relação àqueles que ainda não fazem parte da igreja verdadeira? Quais são? Qual que é a vontade de Jesus Cristo? Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Ok. Segundo a Escritura Sagrada, irmãos, quantas igrejas terão no fim dos tempos? Uma igreja. Uma igreja. E essa igreja, segundo a Escritura Sagrada, ela tem duas características. Primeira, guarda os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus nós encontramos onde? Na Escritura Sagrada. Lá aquelas tábuas que Deus deu a Moisés. No Monte Sinai, os 10 mandamentos. Está lá. Siga o que está lá. Mas siga porque você ama o Senhor. Porque Ele te salvou. Então, a Escritura diz o seguinte. Nós vamos ter um só Senhor, uma só igreja, um só povo, um só rebanho. E ele diz assim, eu ainda tenho ovelhas que não são deste aprisco. Ou seja, que não estão dentro desse caminho, mas eu tenho convicção, irmãos, de que milhares e milhões de pessoas serão tocadas pelo Espírito do Senhor e estarão seguindo um só caminho, uma só fé e a palavra de Deus. Existe um caminho verdadeiro, querido. Você que está me ouvindo? Existe um caminho. A Bíblia revela. E a característica mais clara são aqueles que têm a fé em Jesus Cristo e guardam a sua lei. Se a sua comunidade guarda os 10 mandamentos conforme Êxodo capítulo 20, continue lá. Continue lá. Mas se não guarda os 10 mandamentos, abra os seus olhos e procure estudar a Escritura Sagrada para você encontrar a verdade bíblica. Tá? A verdade. Vamos responder então lá. Ainda tem ovelhas, não deixa aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um só pastor. Existe, irmãos, existe, queridos, um rebanho de Deus, existe. Deus tem o seu rebanho, Deus tem as suas ovelhas, Deus tem o seu povo. E aqueles que reconhecem que o Senhor é o seu povo. Enquanto existe graça, a oportunidade de convite da parte de Deus. Quando nós estamos aqui, nós temos oportunidade ainda, né? Esse convite se torna ainda mais urgente nos eventos finais, como o chamado divino, retirai-vos dela, povo meu. Deus faz esse convite para a gente nesta noite. Eu quero convidar vocês, para ficarem em pé agora. Vamos ficar em pé? Quero que vocês ficarem em pé. Você que está comigo aí também, se você quiser ficar em pé, tá bom? E eu quero fazer o nosso compromisso. Cada fim de estudo aqui, nós temos um compromisso. É um compromisso nosso depois que nós estudamos. Então é o seguinte, eu gostaria que vocês repetissem aquilo que eu vou dizer. Se você aceita o compromisso, né? Eu quero me comprometer com isso, né? Então, o meu compromisso, na medida que eu for lendo, vamos ler comigo. Tá bom? Vamos ler, nós estamos aqui, você que está comigo conectado. Se você aceita o compromisso, quero convidar vocês também. Tá, vamos lá. Entendi que Deus tem um povo fiel nos nossos dias. Esse povo guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. O Senhor deseja que seus filhos se unam a esse povo. Eu me comprometo a ouvir o chamado de Jesus e a fazer parte da sua igreja. Quantos gostariam de fazer isso? Eu quero também. Você também quer que você esteja comigo? Eu também quero. Eu quero fazer parte do povo de Deus. Do povo que ora sempre. Sim, Débora. Tem 2 pedidos de oração aqui, pastor. Tá, diga pra mim. O primeiro é da Marli Rodrigues da Silva. Maria Rodrigues da Silva. Marli. Ela pede oração especial por ela e pelos filhos Jéssica e Vinícius. Tá. E o outro pedido de oração é que a rolagem é muito grande. Aqui. Marina Lopes. Já me perdi de novo. Peraí. Marina Lopes. Ela pede oração. Cadê? É muita rolagem. Ok, nós vamos orar então por todos aqueles que colocaram seu pedido. A Marli, pela Jéssica, que é a filha dessa nossa amiga, pelo filho dela. Achei. Ela está no Paraná assistindo, pede oração por ela e pelo neto Gabriel.
Aí tem... E o Márcio José Santiago, ele pôs um texto grande, depois eu te mostro, pastor, mas também para geração por ele. Nós temos aí vários tipos de oração. Sim. Então vamos orar por eles. Vamos. Senhor Deus e Pai, passamos um momento aqui na Tua igreja, estudando Tua palavra e vendo o tempo que estamos vivendo. E nós queremos, Senhor Deus, pela Tua graça, pelo Teu poder, pela Tua ajuda, nós queremos vir ao Teu lado, Senhor. A gente sabe que por nossas próprias forças nós não conseguimos chegar muito distante. Mas nós acreditamos no poder do céu. Nós acreditamos na pessoa de Jesus Cristo, no Cordeiro de Deus, no sangue remidor de Jesus Cristo pelos nossos pecados. Senhor Jesus Cristo, que possamos observar a Tua palavra, que possamos encontrar a igreja verdadeira como nós cremos, segundo a Tua palavra, que guarda os mandamentos de Jesus, mandamentos de Deus, tenha fé em Jesus Cristo. Que nós nos mantenhamos firmes, Senhor Deus. Que não nos inclinemos diante do erro, diante da hipocrisia, diante das tradições deste mundo, não. Mas que nos mantenhamos firmes e erguidos diante da palavra do Senhor. Oramos por todos aqueles que estão conectados conosco. A Débora citou aqui alguns nomes de mães, de avós, de netos, de filhos, de pessoas que nesta hora precisam grandemente da Tua bênção, Pai, da Tua ajuda. Eles têm necessidade, Senhor. Tu conheces a necessidade de cada um deles e a nossa também. Nesta noite, Pai, eu te peço que o Senhor coloque a Tua mão poderosa sobre todos e que a Tua vontade seja feita, Senhor, e atenda cada uma das necessidades conforme a Tua vontade e não segundo nossos desejos. Abençoa-nos, ó Deus, todos que estivemos aqui, para que nós voltemos para casa com a Tua bênção, Pai. E no próximo culto, se for a Tua vontade, estejamos aqui novamente para Te adorar em espírito e em verdade. Perdoa os nossos pecados. Que a gente vai lembrar mais uma vez. Nós vamos sair da igreja, mas que jamais saímos da presença do Senhor. Amém. Nos dê a Tua graça, Tua bênção, o perdão dos pecados, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos que estão aqui, e a você também que esteve conectado, tenha uma boa noite, Deus te abençoe, viu?